E aí, pessoal, bom dia, todo mundo. Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar, certo? Na nossa última aula de segunda-feira, nós nós fizemos a correção da prova, certo? Fizemos a correção das 6 questões de português da prova, certo? Queria até me desculpar com vocês que eu disse que eu ia lançar as notas, mas eu acabei não lançando ainda, ok? Mas essa semana ainda eu coloco lá no Aluno Online as notas de português, certo? Nós vamos hoje começar um conteúdo novo, né? Se você tiver com o seu livro de português aí, você pode abrir o seu livro na página 46, certo? Você pode abrir o seu livro na página 46, por gentileza. Se você não está com o seu livro, não se preocupe que a gente vai mostrar aqui algumas informações que são importantes, mas não dispensa o livro não, pessoal. Se você não recebeu o seu livro ainda, é interessante que você vá na escola receber o seu livro. E aí você pode ir na escola, que a escola já está aberta para isso, certo? Você pode ir que você consegue receber seu livro lá, ok? Aí, pessoal, eu não coloquei aqui nesse slide, só lembrando que, como sempre, tem uma tela aqui em que eu estou explicando, em que eu estou falando, e tem uma outra tela que é a tela que está o slide, certo? É interessante que você fixe essa tela do slide. Eu toda vida repito isso, não é só para ser repetitivo, não. É porque eu sei que, de vez em quando, tem alguma pessoa nova que está entrando a primeira vez, que entra menos, certo? Então, eu sempre faço isso, certo? Nós não temos aqui no slide uma imagem. Se você está com um livro aí, é a imagem que está na página 46. No slide não aparece essa imagem, mas eu acho que é interessante que nós analisemos essa imagem aqui. Certo? Para, a partir dessa imagem, nós iniciarmos a explicação. Deixa eu pegar aqui um arquivo que tem uma imagem boa. Pronto, achei aqui de um site que vocês não conhecem, com certeza, que é o Brainly. Vocês não conhecem esse site aí, com certeza, né? Então, nós vamos iniciar analisando essa imagem aqui, ok? Que imagem é essa? Qual é a relação que ela tem com o nosso conteúdo aqui? Certo? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Que imagem é essa? Pronto, essa imagem aqui, ela é um quadro chamado Independência ou Morte, de um pintor brasileiro chamado Pedro Américo. Esse quadro aqui, eu tenho absoluta certeza que você encontra esse quadro no seu livro de história. Certo? Eu confesso que eu não sei 100% se vocês estudam esse conteúdo de independência no segundo ano, mas eu tenho quase certeza que sim. Que é no segundo ano que vocês estudam esse conteúdo de independência em história, certo? Então, com certeza, lá no seu livro de história, você tem essa imagem aqui, certo? E aí a imagem está aí também no seu livro de português. E a gente vai iniciar a nossa explicação aqui a partir dessa imagem, certo? Não é nenhuma novidade mais romantismo para vocês, porque nós já estudamos sobre romantismo no bimestre passado.
né? Inclusive, tinha até lá na prova algumas questões sobre romantismo. Mas vamos dar continuidade ao romantismo. Só que agora, tratando o romantismo em outros aspectos, que é dividindo o romantismo em fases, certo? Nós vamos começar a estudar a poesia romântica, e aí a gente vai dividir o romantismo em fases. E a gente vai ver que existem três fases, três gerações do romantismo no Brasil. A primeira, que é chamada de geração indianista ou nacionalista, e nós vamos ver por que é indianista e por que é nacionalista. A outra fase, que é também chamada de segunda fase, ou geração do mal do século, ou ainda ultrarromantismo, certo? Que é a segunda geração romântica. E a gente tem a terceira geração romântica. Nós não vamos falar sobre ela hoje, então eu não vou nem tocar no assunto sobre a terceira fase do romantismo. Já é a poesia romântica em seu final, ou seja, já é acabando o romantismo e começando a próxima escola literária que vai dar início depois, já lá mais para o final do século XIX, certo? Então, vamos voltar aqui para esse quadro. O que esse quadro tem a ver com o romantismo? A primeira coisa, como nós falamos em aulas anteriores sobre o romantismo, a escola literária romântica ela surge no Brasil em um contexto que é esse contexto de pós-independência. O Brasil acabou de se tornar um país independente, certo? E aí, em 1836, inicia o romantismo a partir de uma série de fatores que havia no Brasil na época. Por exemplo, no Brasil estava começando a haver um cenário cultural, ou seja, um teatro. E aí, quando eu digo assim, um teatro, pode ser que você ache estranho. No Brasil, um teatro? Pois é, mas não era coisa muito diferente disso, não, certo? O romantismo, de um modo geral, ele se concentra mais ou menos no Rio de Janeiro, ou em retratar a realidade do Brasil a partir do Rio de Janeiro. Mesmo a poesia romântica, a gente vai ver aqui hoje, que é uma poesia em que os poetas eles não retratam simplesmente o Rio de Janeiro, eles retratam o Brasil como um todo, mas eles estão no Rio de Janeiro e em São Paulo, certo? Então, é uma visão a partir do Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro, na época, era a cidade mais importante do Brasil, era a capital do Brasil. Inclusive, quando o Brasil se tornou um país independente, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, certo? Então, e isso aconteceu por quê? Né? Por que o Rio de Janeiro ser a capital? Porque, como nós falamos também em outras aulas anteriores, eu imagino, espero que você lembre, quando a família real chegou no Brasil, ela veio para o Rio de Janeiro e se estabeleceu no Rio de Janeiro. Depois que a família real foi embora, o que aconteceu? O Rio de Janeiro se tornou a cidade mais importante. Por quê? Porque todos os investimentos vieram para o Rio de Janeiro porque a família real de Portugal morou um tempo no Rio de Janeiro, certo? Então, por conta disso, acabou sendo a cidade que mais se desenvolveu. E aí a gente pode dizer que até hoje o Rio de Janeiro é símbolo do Brasil. É interessante que até 1950 e tanto, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Depois construíram a cidade, que é a capital, foi uma cidade construída, né? E aí Brasília se tornou a capital do país. Mas até a década de 50, quem era a capital era o Rio de Janeiro. E até hoje, no exterior, a maior parte das pessoas identifica o Rio de Janeiro como sendo capital do Brasil. Por quê? Porque é a cidade que aparece como uma simbologia do Brasil. Qual é a simbologia que no exterior a gente tem sobre o nosso país? É o futebol, é o carnaval, é a cultura miscigenada. Isso é muito a cara da cidade do Rio de Janeiro, realmente, né? Então, até hoje é considerado como uma espécie de cidade símbolo do Brasil.
Tudo bem, professor, mas o que é que esse quadro, e o que é que tudo isso aí que o senhor falou sobre o romantismo tem a ver, ou sobre a independência, e sobre o Rio de Janeiro, e sobre o Brasil, e sobre a história, tem a ver com o romantismo? A primeira coisa, esse quadro aqui retrata a cena que teria sido da independência do Brasil. Será que, talvez até você já tenha estudado isso em história, será que a independência do Brasil aconteceu de uma forma tão heróica como a que está sendo retratada aqui? Esse homem que está em cima de um cavalo, com a espada erguida, é Dom Pedro, certo? E gritando, vamos dizer assim, é Dom Pedro I. E ele está gritando independência ou morte. Ele supostamente estaria gritando independência ou morte, certo? Por quê? Como vocês já estudaram isso em história inúmeras vezes, com certeza, a nossa independência ela foi declarada pelo filho do rei de Portugal. É no mínimo estranho isso, né? Por quê? Porque geralmente os países que foram colônia e que depois se tornaram independentes, como é que acontece esse processo de independência? O próprio povo ali se revolta contra a metrópole e faz com que aquele país que é uma colônia se torne independente. No Brasil, aconteceu um processo um pouco diferente. A própria elite, ela se reuniu e pensou assim: ora, a gente precisa fazer um processo de independência antes que o povo faça esse processo de independência. Porque está complicado aqui, vamos dizer assim, né? Está complicado aqui fazer... Pessoal, espera só um pouquinho, porque eu quero ver aqui uma coisa, rapidinho. Ah, não, ok. É porque, deixa eu explicar o que foi. Por um momento, eu fiquei com medo aqui de eu ter colocado o link só no grupo do segundo A e não ter colocado no grupo do segundo B, mas eu coloquei também. Coloquei no segundo A e no segundo B. Então, vamos continuar. Então, esse processo foi um processo totalmente diferente. A independência foi um processo totalmente diferente, né? Não foi o próprio povo que se juntou ali e fez a independência. Foi a própria elite que arquitetou um plano de fazer a independência antes que as pessoas fizessem, né? Então, Dom Pedro I, que era filho do rei de Portugal, Portugal era quem mandava, vamos dizer assim, em nós, na época, porque a gente era colônia de Portugal. Então, o próprio filho do rei de Portugal foi quem fez o processo de independência. Isso é, no mínimo, estranho. E aí, esse quadro retrata como tivesse sido uma coisa assim, um monte de gente nos cavalos, e Dom Pedro lá com a espada para cima, aquela coisa muito heróica, quando, na verdade, isso aqui, essa cena aqui, ela muito provavelmente não existiu. Não existiu desse jeito aqui. Pode até ser que simbolicamente, em algum momento, Dom Pedro tenha ido lá e tenha declarado a independência do Brasil. Porém, não dessa forma aqui. Não assim, heroicamente. Na verdade, foi um acordo. Foi um acordo para que acontecesse a independência. Então, não foi, com certeza não foi, independência ou morte. Dom Pedro não ia se revoltar contra a corte portuguesa. Por que, então, retratar a cena desse jeito? Para dar um tom de heroísmo à coisa. E aí, é agora que vai entrar, nessa introdução todinha, é agora que vai entrar o romantismo aqui na história. O romantismo adora um heroísmo, como nós já vimos em momentos passados, certo? Mas o romântico, ele adora esse heroísmo aqui. Essa história de que as coisas aconteceram com fatos grandiosos. Então, o romântico, ele gosta dos fatos grandiosos. E aí, esse quadro a gente pode dizer, um retrato muito fiel dessa visão idealizada que o romântico tem a respeito da realidade. Enquanto a realidade de verdade, com certeza, andou longe de algo parecido com isso aqui,
o romântico retrata a realidade como sendo uma coisa muito mais heróica e muito mais grandiosa do que, de fato, ela foi, certo? Então, a gente analisou aqui esse quadro, agora a gente vai aqui para o slide, que é o mais importante, que é sobre a literatura romântica propriamente dita, certo? Esse slide aqui será para hoje, mas será também para outras aulas, certo? Nós temos aqui os principais autores, nós temos aqui as características, nós temos análise de poemas, que nós não vamos fazer hoje, e nós temos aqui depois uma pequena revisão só para a gente relembrar o que a gente viu, porque vai ser para essa semana e para a próxima semana que tiver aula síncrona, certo? Então, olha só, nós vamos falar sobre indianismo e ultrarromantismo. O que é o indianismo e o que é o ultrarromantismo? O indianismo é a primeira geração do romantismo, é a primeira geração da poesia romântica, que é chamada de geração nacionalista. Se você tiver aí com o seu livro aberto, isso aqui está na página 47, certo? É chamado de geração nacionalista e é chamado também de geração indianista. Por que nacionalista? Aí a gente volta lá para o quadro. Porque fazia parte do projeto romântico exaltar o Brasil como um país independente, livre, certo? E isso aconteceu exatamente nesse período pós-independência. Essa primeira geração romântica, ela começa ali por volta de 1836, quando o romantismo inicia, né? Então, é um país, de fato, recém-independente. Havia essa necessidade de reforçar esse nacionalismo, essa história de que, de fato, agora nós somos um país livre e tudo mais. Livre, entre aspas, né? Porque a gente virou um país independente, mas acabou ainda sendo um império, né? O que é estranho também. A maioria dos países, quando se declaram independentes, eles não viram um império, o imperador sendo filho do rei da metrópole antiga. Mas, no nosso caso, aconteceu assim, porque, como nós vimos, foi tudo um grande acordo. Porém, jamais o romantismo retratou isso, entendeu? O romantismo não vai tratar as coisas dessa forma mais crítica. O romantismo vai tratar da forma idealizada. Por que também é chamado de indianismo? Nós já falamos aqui, em oportunidades anteriores, falando sobre romantismo, que o índio era uma espécie de herói da pátria no Brasil, né? Ele era visto como figura símbolo do que é o Brasil. Por quê? Porque o romântico adora a volta ao passado. Então, no nosso caso aqui, a volta ao passado foi ao passado em que o índio era o grande herói, né? E aí a gente tem aqui duas imagens, e essas duas imagens retratam essas duas fases aqui. A fase do indianismo, eu deveria até ter colocado nas imagens ao contrário, né? Essa daqui para esse lado e essa outra para esse outro lado. Mas tudo bem, dá para entender aqui. Depois eu vou até mudar isso para não ficar confuso, certo? Então, o indianismo está relacionado com essa obra aqui, chamada Ijucapirama, que é um poema épico, que nós, inclusive, já lemos um trecho desse poema épico aqui. Nós analisamos esse poema e, se eu não estou enganado, havia um trecho desse poema na nossa prova. Não me lembro agora se na prova tinha. Não. Eu estou enganado. Não tinha um trecho desse poema na prova. Teve em atividades anteriores que nós fizemos. Que era aquela história, um poema épico é um poema que conta uma história, que narra uma história. Essa história aqui, se você fez a atividade ou se você estava participando da aula síncrona na época, esse texto aqui foi aquele que nós lemos, que tinha um índio que foi capturado em uma espécie de guerra, em um conflito com outra tribo, ele foi capturado e aí ele ia ser sacrificado pela outra tribo. E ele pediu clemência, ele disse que não fizesse aquilo com ele, porque o pai dele era cego e tudo mais, e o pai dele era totalmente dependente dele, e aí o pessoal o liberou. Quando ele voltou para a aldeia dele, o pai disse, não,
seu comportamento não foi um comportamento honrado, você vai voltar para lá e você vai ser morto. Porque o justo é que isso aconteça, porque você foi capturado numa guerra. E assim deve acontecer. Né? Olha só a ideia do heroísmo, a ideia da honra, a ideia de que nós temos aí uma simbologia do herói, né? Isso é muito forte no romantismo, isso é muito forte no indianismo. O ultrarromantismo. O ultrarromantismo já tem a ver com esse outro livro aqui. Esse outro livro é um livro do ultrarromantismo, chamado Lira dos 20 Anos, de um autor ultrarromântico, certo? Chamado Álvares de Azevedo. O outro aqui é de Gonçalves Dias. Embora que esse livro que eu estou mostrando, na verdade, é essa história em quadrinhos, certo? Mas tem um poema épico também. Então, esse outro livro aqui, esse Lira dos 20 anos, é um exemplo do que é o ultrarromantismo. E o que é o ultrarromantismo? E aí, se você está com o seu livro aberto, você vai agora lá para a página 50, que é quando ele fala sobre a segunda geração do romantismo, certo? Então, o ultrarromantismo, que é a segunda geração, é o romantismo levado às últimas consequências. É o romantismo em seu aspecto mais exagerado, é o sentimentalismo mais derramado, é a história da idealização da mulher, é a história de que os amores geralmente são platônicos, ou seja, eles não se concretizam na prática, eles só acontecem no mundo das ideias. Então, a poesia ultrarromântica, ela vai por esse caminho, por um caminho que aí já se distancia do caminho da outra geração, que é chamada de indianista ou nacionalista. Enquanto a indianista ou nacionalista vai exaltar a pátria, exaltar o índio, o ultrarromantismo vai exaltar o sentimentalismo, o amor adolescente, aquela coisa bem exagerada. Certo? Vamos lá, então. Os principais autores. Quem são os principais autores do indianismo e do ultrarromantismo? O principal autor do indianismo é Gonçalves Dias, certo? Que é autor daquele texto lá, e Juca Pirama, certo? E o principal autor do ultrarromantismo é Álvares de Azevedo, que nós também lemos um texto dele lá no início, quando a gente estava falando sobre romantismo, que também era esse texto que idealizava a figura feminina e mais, aquela coisa toda, certo? Se você, por exemplo, está com o seu livro aberto aí na página 50, que é onde fala sobre o ultrarromantismo, você pode ver que na página 51 tem uma imagem aí chamada Mulher Acariciando um Papagaio, que é um quadro, certo? E esse quadro é de uma mulher deitada, seminua, certo? Acariciando um papagaiozinho que está no chão, né? Essa imagem aqui é muito a imagem da mulher romântica. Aí pode ser que você olhe e diga assim, professor, mas é estranho, porque o senhor disse que o romantismo ele não tem essa sensualidade tão forte. O romantismo ele tem mais o amor platônico, o amor que não se concretiza, certo? E é verdade. Porém, você pode ver que a forma como essa mulher é retratada aqui no quadro da página 51 não é com um tom sensual. É um negócio assim até meio santo, vamos dizer assim, né? É uma mulher seminua, mas não tem nada de sensualidade aí nessa imagem, né? Não tem nada que remeta à sensualidade, não tem nada que faça com que a gente associe isso aqui à sensualidade. É uma coisa assim bem natural, a gente poderia dizer. Vamos aqui então falar sobre Gonçalves Dias. Na aula de hoje, pessoal, a gente não vai analisar textos deles, não. Nós vamos mais até falar sobre as figuras mesmo, sobre Gonçalves Dias e sobre Álvares de Azevedo, certo? Aí, olha só, uma coisa interessante. Não necessariamente a gente precisa falar sobre a vida do autor para a gente estudar o autor, certo? Por exemplo, a gente vai ler um texto de Gonçalves Dias. A gente precisa conhecer Gonçalves Dias, a pessoa dele? Não, a gente não precisa, certo? Porém, quando eu
dou aula sobre romantismo, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre a vida desses autores aqui, certo? E por que isso? Porque a gente vai ver que existe uma associação muito grande entre eles como pessoas e as obras que eles produziram, certo? E isso é uma característica do romantismo, realmente. Como o romantismo ele é muito sentimental, é muito subjetivo. Como assim subjetivo, professor? Tem a ver com o sujeito. Então, o sujeito que escreve, ele aparece muito ali no texto. Então, como os sentimentos e a subjetividade aparecem muito no texto romântico, eu sempre gosto de reforçar um pouco na vida desses autores, porque a gente encontra traços da vida pessoal deles na própria obra deles. E nós vamos ver aqui traços de Gonçalves Dias na obra dele, e nós vamos ver aqui traços de Álvares de Azevedo na obra dele também, certo? Então, é por isso que a gente vai falar aqui um pouquinho, é como se fosse uma espécie de fofoca literária. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a vida desses autores, certo? Vamos aqui para Gonçalves Dias, tem aqui uma fotozinha dele, certo? Gonçalves Dias nasceu em 1836, na cidade, desculpa, em 1823, na cidade de Caxias, no Maranhão. Ou seja, Gonçalves Dias é nordestino, é maranhense. Aí, o que aconteceu com ele? Pessoal, geralmente esses autores, eles são pessoas de elite, certo? Nós estamos falando de um país do século XIX. Você imagina aí, hoje, se existe muita coisa desigual em nosso país, você imagina no século XIX. Então, o país era extremamente desigual. Havia uma muito pequena elite que tinha acesso aos estudos e tudo mais. E havia a grande maioria das pessoas que não tinha acesso a estudo, que não tinha acesso a absolutamente nada, né? A maioria das pessoas não sabia ler. Então, literatura no século XIX era uma coisa extremamente elitizada. Era para uma pequena elite. Então, uma pequena elite escrevia, uma pequena elite lia também. Por quê? Porque a maioria das pessoas nem ler sabia nesse tempo aí, né? Nós éramos um país com, com uma estrutura escravocrata, quase não sai, hein? Nós éramos um país com uma estrutura escravocrata. Então, nós estamos falando de um lugar em que uma boa parte das pessoas eram escravos. Então, obviamente, não estudavam, não tinham acesso a nenhum tipo de coisa desse tipo, né? Não tinham nenhum tipo de acesso à cultura. E mesmo as pessoas livres, mais pobres, também não tinham acesso a esse tipo de coisa, né? Então, era um país extremamente elitista. Então, todos esses autores aqui eram pessoas da elite mesmo, ricas, a gente pode dizer assim, certo? Então, ele nasceu em Caxias, no Maranhão, em 1823. Olha só, para você ver como era de fato a elite, porque isso era muito comum na época. Estudou direito em Coimbra, certo? O Brasil, na época, não tinha faculdade, não existia faculdade, não existiu faculdade durante muito tempo no Brasil. A gente vai ver que o outro autor aqui, ele já estudou no Brasil, certo? Mas esse aqui, que é um pouquinho mais velho, ele não estudou no Brasil, certo? Ele estudou em Portugal, em Coimbra. Era isso que acontecia naquele tempo. Os filhos das elites, os homens, porque as mulheres também geralmente não estudavam em faculdades, né? Então, os homens, o que acontecia com eles no Brasil na época? Eles iam para Portugal se formar em direito, certo? Porque era a profissão elitizada da época. Foi exatamente o que aconteceu com Gonçalves Dias. Ele foi estudar em Coimbra e voltou ao Brasil em 1845, quando ele se estabeleceu no Rio de Janeiro. Então é por isso que eu digo que a literatura na época, os autores, a grande elite, certo? Urbana, ou seja, a grande elite da cidade, ela estava no Rio de Janeiro. Gonçalves Dias, quando voltou de Portugal, foi lá para o Rio de Janeiro. Gonçalves Dias é o autor do Ijuca Pirama, que é aquele livrozinho que nós vimos a imagem no slide anterior,
e que a gente já leu um trecho dele que eu relatei aqui. Ele é também o autor daquela clássica Canção do Exílio. Não sei se você vai lembrar, mas nós lemos aqui em uma aula de português esse texto Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Para quem não lembra, a Canção do Exílio é um poema que Gonçalves Dias escreveu exatamente nesse tempo que ele estava estudando em Coimbra, em Portugal. E lá no texto, o que ele dizia? Ele dizia que estava com saudade do Brasil e ele exaltava, valorizava as coisas brasileiras, certo? Ele diz assim, minha terra, olha só, ele está em Portugal, certo? Ele diz assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele está em Portugal, né? Então, é como se ele dissesse assim, ó, os pássaros aqui, eles cantam, mas eles não cantam do mesmo jeito que eles cantam lá na minha terra, porque os pássaros de lá são diferenciados, né? Com essa ideia de exaltar a pátria. Então, Gonçalves Dias é o autor dessa canção do exílio, que ele fez exatamente nesse período aqui que ele estava em Portugal, para a gente ver como, de fato, existe uma ligação entre a vida do autor e a própria obra dele, em algumas situações, certo? Agora a gente vai aqui para o Álvares de Azevedo, que é o poeta do ultrarromantismo, certo? Então, nós vimos o Gonçalves Dias, que é do indianismo ou nacionalismo, e agora a gente vai ver o Álvares de Azevedo, que é do ultrarromantismo. Ele já é um pouco mais velho, certo? Nasceu já um pouco depois. Não sei se você notou, mas o autor anterior nasceu em 1823. Esse aqui nasceu em 1831. Então ele já é um pouquinho mais velho. Por isso, inclusive, ele não estuda, ele não vai estudar em Coimbra, como era comum. Ele já se estabelece e estuda no Brasil. Aí olha só o que diz. Nasceu em 1831 na cidade de São Paulo. Ainda na infância mudou-se para o Rio de Janeiro. De novo aí o Rio de Janeiro como uma cidade central, né? Onde fez os seus primeiros estudos. Ingressou na Faculdade de Direito em São Paulo em 1848. Em 1852 falece aos 21 anos de idade. Essa informação aqui é uma informação importante. Por que é importante a gente saber que Álvares de Azevedo faleceu com 21 anos? Por que isso é importante? Você vê até pela fotozinha aí dele, que é um rapazinho mesmo, né? Então, é importante por quê? Porque a gente precisa entender que toda a obra dele foi produzida, foi escrita com ele muito jovem. Então, esse ultrarromantismo, esse sentimentalismo exagerado, tudo isso tem muito a ver, inclusive, com a fase da vida na qual Álvares de Azevedo escreveu os seus textos. Como eu disse, como ele faleceu muito jovem, então aqueles textos ali são textos que ele escreveu com 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos, certo? Aqui está 21 anos, mas se eu não me engano, ele não tinha chegado nem a completar 21 anos ainda. Ele tinha quase 21 anos. Porque tem alguns livros que dizem assim, ele tinha 21 anos incompleto. Né? Então, ele não tinha chegado a completar ainda os 21 anos, realmente. E aí, a gente passando para frente aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características, certo? Algumas características do nacionalismo, da fase nacionalista ou indianista, e algumas características da fase ultra-romântica, certo? Falando aqui sobre a questão do nacionalismo, da fase nacionalista, a valorização do índio, como a gente já falou, né? Então o indígena, ele é considerado como um herói, ele é visto como um herói, certo? É o herói nacional, é o herói do Brasil, é o índio, na visão romântica, né? Essa questão da exaltação da pátria, o Brasil se tornou um país independente muito recentemente, tinha se tornado um país independente muito recentemente, então daí essa valorização, esse exagero no nacionalismo. E a questão do sentimentalismo exagerado,
que é a característica principal do ultrarromantismo, certo? Esse nacionalismo, ou desculpa, esse sentimentalismo exagerado, ele tem vários tons, certo, pessoal? Em algumas situações é a questão do amor platônico, em algumas questões, em outras situações é a questão sobre a questão da morte, certo? O que esse sentimentalismo tem a ver com a morte? Muitas vezes, o autor romântico, ou o eu lírico romântico, ele acha que, como o amor não se concretiza, é melhor morrer, digamos assim, entendeu? Essa visão é muito comum no ultrarromantismo, né? Então, são poemas muito derramados, assim, sabe, com um sentimentalismo muito derramado, aquela coisa muito adolescente mesmo, né? E aí, olha só, nós estamos falando de quem? Álvares de Azevedo. Então, como eu disse, é um autor que escreveu a sua obra, uma boa parte dela, na adolescência, realmente. Então, ele era um adolescente. Por isso, ter essa história do sentimentalismo exagerado e do sentimentalismo adolescente. E dessa visão meio adolescente a respeito dos sentimentos. Né? É uma visão muito comum no romantismo, uma visão adolescente sobre os sentimentos. Você enxerga os sentimentos da mesma forma que um adolescente enxerga. Né? Então, pessoal, é isso, certo? A gente encerra por aqui. Né? A gente tem aqui alguns outros slides, mas é só para a próxima aula, né? Em que a gente vai tratar mais especificamente sobre a análise dos textos. Então, a gente vai ver aqui um texto que é um texto tipicamente da fase nacionalista, e a gente vai ver aqui um texto que é um texto tipicamente da fase do ultrarromantismo, certo? Agora, eu vou deixar aqui no chat a nossa frequência. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho que te entrando agora, eu vou permitir, né? Só para responder a chamada. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, estou aqui disponível, certo? Às vezes, sinceramente, com o segundo A e segundo B, eu nem pergunto se tem dúvida, porque vocês não falam, galera, é complicado, viu? Mas estamos aqui, né? Se tiverem alguma dúvida aí, pode arrochar, pode falar, pode escrever no chat, se quiserem. Eu vou arranjar um jeito para vocês falar, vocês vão ver. Qualquer dia desse aqui, ou endoidar, vocês falam. Começar a xingar a mãe de vocês aqui. Quero saber se vocês não responderem. Ei, professor, me respeite que minha mãe não é isso que você está dizendo, não. Certo? Ó, pessoal, tá aí a frequência, ok? No chat. À medida que você for respondendo a frequência, você pode ir saindo, certo? Eu vou deixar uma pequena atividade, é só uma questão, certo? Lá no grupo de WhatsApp. Vai ficar uma atividadezinha lá, aí essa atividade é para todo mundo fazer, quem estava presente, quem não estava. A frequência é só para você que está aqui, porque depois isso aqui vai virar ponto extra para você que participa das aulas síncronas, certo? Então é isso. Tchau para vocês, um bom resto de semana e até segunda-feira na nossa próxima aula de português. Segunda-feira, lembrando que não é aula síncrona, assim. Segunda-feira vai ser só a atividade de português, ok? E aí a atividade é sobre esse conteúdo aqui. Tchau para vocês, bom dia e um cheiro nos olhos.